Deixe a pessoa que está sem a Bíblia segurar na pontinha da sua. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, que mais uma vez hoje à noite a Tua palavra nos console, nos exorte, nos edifique, possa trazer salvação e esperança aos corações. Senhor, aqueles que estão agora em lugares os mais longínquos, mas tão perto, ouvindo a Tua palavra, Senhor, ó Deus, que ela possa produzir, como sempre produz, vida nos corações. Senhor, que ninguém possa sair daqui como entrou, mas, ó Deus, que Tu possas estar usando a Tua palavra mais uma vez para trazer vida aos Teus filhos. Conceda ao pregador de hoje à noite graça, conceda-lhe unção, conceda-lhe sabedoria, para que através dos lábios do Teu Filho, Senhor, os corações venham receber o Teu poder vindo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Todas as vezes que você toma a Bíblia, todas as vezes, você precisa ter a compreensão que você estará ouvindo Deus. É por isso que nós aqui em Lagoinha sempre trazemos a Bíblia nas mãos, ainda que ela possa estar dentro do seu iPod, iPad, seja lá o que for, mas você tem que ter essa compreensão do poder da palavra. Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vida eterna não é uma quantidade de vida. Alguns imaginam que vida eterna é que você vai viver 400 bilhões de séculos. Não, vida eterna não é medida pelo relógio. Vida eterna é uma qualidade de vida. E Jesus Cristo disse assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando o seu coração começa a conhecer a palavra do Senhor, e a resposta de Deus para o coração do homem está aqui, é a revelação. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém simplesmente a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, existe uma diferença muito grande, mas grande mesmo, quando as pessoas passam a viver e conhecer as Escrituras. Eu lembro da história de uma moça. Ela gostava muito de ler. E um dia ela comprou um livro, e quando ela começou a lê-lo, ela achou o livro assim tão enfadonho, um livro assim tão chato, mas chato mesmo, insuportável para ela. E ela encostou aquele livro e deixou lá na estante, e ela tinha ojeriza daquele livro. O tempo passou e um dia ela conheceu um rapaz. Qual moça aqui que já conheceu um rapaz? Levante a mão. E elas casadas, você casou com um rapaz, não é assim? E ela ficou apaixonada por ele. Os dois começaram a namorar, ficaram noivos, iam casar. E nos preparativos do casamento, ela então começou a juntar as coisas que levaria da casa dela para a casa que seria dela e do marido. E ela foi na estante, estava lá juntando os livros, quando ela encontrou aquele livro horroroso, quando ela soprou a poeira, ela quase desmaiou.
Porque quando ela viu o nome do autor, era um namorado que era noivo que ia casar com ela. Mas quando ela viu, ela começou a ler o livro, e não tinha livro mais lindo do que aquele. O que mudou? Era o livro? Não. A diferença agora é que ela conhecia o autor e ela amava o autor. Antes das pessoas virem para Jesus, parece que a Bíblia era semelhante a um catálogo telefônico. Ou seja, a pessoa não conseguia, ela achava assim tão difícil, achava algo assim, será como? Mas no momento quando ela começa a conhecer Jesus, vamos falar? Jesus. Vamos falar? Jesus. Outra vez? Jesus. Quando ela começa a ler a Bíblia, ela não consegue parar. Ela não consegue parar de ler. Ela não consegue parar de ler. Por quê? Ela passou a ter o entendimento do amor dele por ela, e brota dentro do coração dela o amor dela para com aquela pessoa. Assim, quando nós tomamos a Bíblia e todas as respostas que o nosso coração precisa, nós encontramos aqui. É isso que conta, é isso que ajuda. Ajuda esse moço a não ficar olhando o boletim agora, não, filha. Isso. Obrigado, querido. Quando nós então tomamos a palavra do Senhor, tudo, mas tudo muda mesmo. Agora nós precisamos conhecer. Se nós não conhecermos, muitas vezes nós podemos estar em cima de tantos tesouros e deixamos de lado. Se existe algo que o coração do homem sofre muito, e quem sabe hoje à noite tem gente aqui que é medrosa. Eu não vou perguntar aqui, quem tem medo? Ah, porque com certeza você vai ter vergonha de levantar a sua mão por ser tão medroso. Mas sabe, quando você começa a conhecer a Bíblia, há um versículo na Bíblia que diz assim, que o perfeito amor lança fora o medo. Tem pessoas que têm medo, medo de tudo, medo de sair de casa, medo de ficar em casa, medo de comer, medo de ficar sem comida, medo de adoecer, medo de não adoecer, medo disso, medo. Mas quando você se volta para a palavra de Deus, você vai encontrar algo tão bonito. E eu queria não apenas ler aqui para os medrosos, mas eu queria deixar no seu coração essa semente, sabe? Porque existem sentimentos que nos perturbam. Ou seja, tem gente assim que você olha para ela, ela fica assim tão inquieta por causa das pressões da vida, situações. E uma das coisas que, se não for resolvida a sua vida, essa questão do medo, você vai sofrer muito. Mas quando você se alimenta da palavra do Senhor, abra comigo no Salmo 27. Salmo 27. Antes de ler, olha para o seu irmão e diga: meu irmão, você está sentado ao lado de um ex-medroso. Amém? Olha o que está escrito. Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença.
Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Por quê? Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Será que Ele é digno de um aplauso maravilhoso? É esta palavra. São esses os momentos quando o seu coração precisa ficar encharcado, transbordando da palavra de Deus. Olhe para mim. O Espírito Santo não é a força ativa de Deus. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo é Deus. Jesus Cristo, ele não se parece com Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele disse, Jesus: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Quem aqui que nunca teve aflição? Levante a mão. Todos nós a tivemos. Aflição é aquele que machuca, aquele que dói, aquele que traz ansiedade, aquele que provoca medo, aquilo que nos traz assim, muitas vezes, o coração ficar assim tão pequeno. Mas ele disse: no mundo tereis aflições. Mas ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você lê a palavra de Deus, ela é uma semente, ela cai no seu coração, e o Espírito Santo, ele vai te fazer lembrar em determinados momentos desta palavra que está dentro de você. Muitas vezes as pessoas imaginam que a obra do Espírito Santo é apenas nos fazer ficar arrepiados com a sua presença. Não. O Espírito Santo nos faz lembrar de tudo que nós tivermos visto e ouvido. Com fé. Nesta noite eu planto no seu coração a palavra de Deus aqui no Salmo 27. Essa palavra vai ficar aí. Você vai esquecer dela. Mas naqueles momentos quando o medo estiver querendo tomar conta de você, ou situações, pressões, circunstâncias as mais avassaladoras, naquela hora, o Espírito Santo vai fazer você lembrar desta palavra. E você vai lembrar bem, o pastor, pai do pastor Dedé, falou aquele dia, naquela terça-feira, sobre esse texto. E a palavra do Senhor começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Vamos dizer juntos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Outra vez: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Só as mulheres? Só os homens? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Todos juntos? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Agora não pense você, o Senhor é a minha luz. Agora não pense que seja apenas assim, o brilho. Luz significa entendimento também. Luz significa conhecimento. Imagine você, se esse templo estivesse com todas as lâmpadas apagadas, todas, e estivesse totalmente escuro, 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 e eu tentasse mostrar para você, tentasse explicar para você como que é o templo, eu podia falar: o púlpito é assim, tem uma plataforma redonda, o púlpito é de acrílico, tem um relógio, e tem isso, tem aquilo, e tem 2 galerias, tem bandeiras. Por maior que fosse a minha capacidade de mostrar para você,
você teria ainda uma compreensão muito pequena. Mas se ao invés de eu falar qualquer coisa, eu simplesmente acendesse as lâmpadas, não haveria necessidade mais de explicação alguma, porque você estaria vendo. Quando você diz aqui, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha luz, existem aqueles momentos de escuridão, que você fica perguntando assim, qual caminho a tomar, qual direção, e agora? Quando as coisas aparentemente ficam assim, confusas, quando há uma inquietação, perturbação, e agora? Qual caminho? Quantas vezes sofremos as consequências de não tomarmos posse da palavra de Deus? Hoje, você encontra assim os jovens, eles fazem um curso na faculdade, e quando termina de fazer o curso de Direito, ele diz, não era isso que eu queria fazer psicologia. Ele vai fazer psicologia, termina o curso, e ele diz, não é isso que eu queria, acho que eu queria fazer era engenharia. Ou seja, mas é tão diferente quando você busca exatamente a luz do Senhor. O Senhor é a minha luz. Olhe para mim. Quando Jesus terminava o Sermão do Monte, ele disse assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É buscar a vontade dele para a sua vida. Deus tem uma vontade específica para você. A vontade dele não é a mesma para um para o outro. Se fosse assim, se a vontade dele fosse a mesma para todo mundo só podia casar com uma única pessoa, não é assim? A vontade dele, ele tem um plano, ele tem um projeto para a sua vida. Nunca é para você viver em confusão, nunca é para você viver perturbado. Ao contrário, a palavra diz, o Senhor é a minha luz. Ele não foi no passado, ele não será no futuro, mas o Senhor é. Ele diz, o Senhor é a minha luz, ele é a minha salvação. E ele diz, de quem terei medo? Estufe o peito, de quem terei medo? Sabe, quando você tem essa compreensão, lembra daquele episódio de Davi lutando com o gigante Golias? Davi vai lutar com aquele homem, era um gigante, você conhece a história. Agora ele estava firmado ali em quê? Na capacidade dele de lançar a pedra? Absolutamente que não. Na velocidade ele não tinha tanta força assim. Ele estava confiando apenas o quê? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Talvez você esteja passando por um momento assim, de angústia, de tribulação, momentos de decisões, e nessa noite o Senhor trouxe você exatamente para poder ouvir essa palavra. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei medo? De quem terei medo? Eu lembro do pastor André, quando era pequenininho, ele gostava de dormir na minha cama junto com a Renata, como toda criança gosta. Muitas vezes ele ia dormir com a gente por causa de medo. Era pequeno, era criança, medo. Ele ia, e quando ele deitava ali no nosso meio, ele dormia. Por quê? O papai estava do lado, a mamãe estava do outro. Sabe, a nossa fé é uma fé tão simples. E Jesus Cristo diz que nós, os adultos, teríamos que nos tornar como crianças para poder entrar no reino dos céus. Ou seja, a criança tem uma confiança tão grande. A criança tem, ela confia, ela não tem aquela cabeça complicada. Para o Dedé pequenininho, ele ia para lá e o pai devia, na cabeça dele, ele achava, ele contava. Dedé fazia muita coisa. Ele dizia que o pai dele em casa, eu não podia dizer para ninguém, mas o pai dele era super-homem. ou seja, era aquilo, sabe? Era aquelas histórias de menininho pequeno. Mas agora, quando você diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? Sabe, existem coisas, nós recebemos aquilo que nós tememos. Ou seja, aquilo que nós tememos
há um poder tão grande nessas palavras. Quando você lê o livro de Jó, é um livro assim triste, a história de um homem que passou por situações assim tão horrorosas. E ele dizia assim: o que eu temia me aconteceu. Ou seja, ele se alimentava do medo e o medo o envolveu de tal forma. E aqui quando o salmista diz assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? E ele diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Muitas vezes nós achamos, e pessoas acham isso, que a segurança dele são os bens que ele possui. A segurança dele é a saúde que ele tem. A segurança que ele tem são os diplomas que ele possui. Nós somos frágeis demais. Jesus conta a história de um homem. Esse homem plantou e colheu com abundância. Ele construiu um celeiro e abarrotou aquele celeiro com tudo que havia colhido. Depois, o que ele achou o celeiro pequeno, ele derrubou, construiu muitos celeiros, encheu-os de mantimento. E houve um momento que ele disse assim: ó alma, tens em depósitos muitos bens, come, bebe, folga-te, regala-te. E Jesus disse: louco, hoje mesmo pediram a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Existem aqueles que têm a segurança, ele acha que a segurança dele é aquilo que ele tem. Hoje eu estava lendo uma reportagem que essa grande empresa, American Airlines, entrou em concordata. Ontem, uma ação da American Airlines custava $1,60. Hoje custa 27 centavos. Desvalorizou em questão de horas 85%. Ou seja, pessoas que ontem eram milionárias, hoje já não são. Ninguém sabia que a American Airlines ia pedir concordata hoje. De repente, como que as coisas mudam? Ou seja, nossa segurança é uma. Deus nunca desvaloriza. Vamos falar? Deus nunca desvaloriza. Em outras palavras, Ele nunca perde o seu poder, a sua misericórdia, o seu amor. Quando a palavra diz: o Senhor é a minha luz, que Ele não seja assim, simplesmente no seu intelecto, mas no seu dia a dia, a cada momento. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? Sabe, tem gente que fica assim, lava a mão toda hora, 50 vezes lava a mão, e isso e aquilo, e 1000 coisas, sabe? Não é assim. Você pode lavar a mão, é bom lavar a mão, mas não é, entenda. Mas a palavra diz, olha o verso 2: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ele vai aumentando no verso 3 e diz ainda que o exército se acampe contra mim, não me atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Sabe, a palavra crer não é acreditar. Há uma diferença muito grande entre fé e crer. Porque crer, muitas vezes, a pessoa tem algo assim muito intelecto. Existem pessoas que creem que uma máquina que pesa toneladas, chamada avião, é capaz de sair de um lugar, quebrar uma lei, que é a lei da gravidade, e ir para outro lugar. Elas creem nessa máquina, mas elas não têm fé, nunca viajam de avião. Eu conheço pessoas que não viajam de avião de jeito nenhum. Ele crê, mas ele não tem o quê? Fé. Muitas vezes as pessoas creem, mas a fé é exatamente isso, é você se render, é você se entregar.
Por isso que o texto aqui diz, ainda que essas coisas aconteçam, ou talvez você esteja passando por momentos assim, a palavra diz, ainda assim terei confiança. Vamos falar? Ainda assim terei confiança. Outra vez, ainda assim terei confiança. Vamos falar? Ainda assim terei. Faça assim com o braço bem forte. Vamos falar? Ainda assim terei confiança. Outra vez, ainda assim terei confiança. Outra vez, ainda assim terei confiança. Ou seja, as coisas estão ruins, seu casamento está acabando, circunstâncias, você olha para um lado e para o outro, e parece que tudo clama e chama desgraça. Mas a palavra diz, Jeremias proclamou dizendo, quero trazer à memória aquilo que me pode dar, o quê? Esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que eu preciso trazer à memória? Essa verdade, ainda assim terei confiança. A palavra diz, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Ou seja, essa confiança, essa certeza da presença do Senhor. Agora, observe o verso seguinte, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Uma coisa, faça assim, uma coisa. Outra vez, uma coisa. Se você fosse pedir ao Senhor, o que você pediria? Deus não é o gênio da lâmpada, não é isso. O que você pediria? Davi pede assim, uma coisa peço ao Senhor, a buscarei. Verso 4, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu quero Deus, eu quero a comunhão com Ele, eu quero o relacionamento com Ele. Sabe, Deus não está assim, tão longe, tão afastado, tão distante, tão inacessível. Não é assim. Algumas pessoas conhecem Deus só como Deus Todo-Poderoso. Alguns acham que é como se fosse um velho de barbas longas, sentado num trono, navegando pelas nuvens. Não, não é assim. Você pode ter comunhão com Ele. Uma coisa eu peço ao Senhor. Uma coisa. Uma coisa. Uma coisa eu peço ao Senhor, porque se eu tiver isso, eu tenho tudo. Ele disse, uma coisa eu peço ao Senhor, eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Olhe para mim, esse lugar que está aqui, não é a casa de Deus. A casa de Deus não é feita de cimento, tijolos. Hoje a nossa comunhão com Deus, não existe na fé cristã um lugar sagrado. Todo lugar é santo para o crente. Não existe um dia sagrado para adorar a Deus. E não existe um homem sagrado para ser o único canal abençoador. A nossa fé é de um relacionamento com Ele, é da intimidade com Ele. Conhecer Deus é a aventura mais fascinante que o homem pode experimentar aqui na terra. Mas não é conhecer fatos sobre Deus, é conhecer. A palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele deve ser o primeiro na nossa vida, porque se Ele não for o primeiro, Ele nunca será o segundo. Davi orava, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Muitos dizem assim, se Deus quiser me dar, Ele vai me dar. Não, eu vou buscar o Senhor, buscar esse relacionamento com Ele. Ele disse, eu quero isso, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. É pena que muitas pessoas vêm, por exemplo, numa reunião como esta, ele não quer Deus, ele quer as bênçãos de Deus. Deus tem bênção para dar, mas a bênção ela chega e termina.
É igual se você chega só para ganhar um prato de comida. No outro dia você tem que ter um prato de comida. Agora, se você tem o dono do restaurante, é diferente. Compreende? É verdade que ele tem a bênção, ele tem vida, tem resposta. Mas agora tudo que você tem que ter é isso. Jesus se deleitava no Pai. Olha o versículo 5. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Um dia, a Bíblia fala a respeito de um dia chamado o dia mau. Nem todo dia é o dia mau. Nem todo dia é o dia da adversidade. Nem todo dia, não é assim. Mas pode chegar esse dia, quando parece que até as portas do inferno parece que se abrem e vem todo tipo de luta, de dificuldade. Eu lembro da história de um pastor. Pastor tem cada história. Um dia eu pedi ao Dedé para ficar contando só as histórias aqui. Vocês vão rir muito, mas vão chorar muito também, viu? Esse pastor, ele ia pregar numa outra cidade. Então ele tinha que levantar bem cedinho, porque ele ia de carro. Só que naquela noite, ele colocou o despertador, e o despertador não funcionou. Aí ele acordou atrasado. E na hora que ele acordou atrasado, ele tinha colocado o despertador para acordar bem cedo, para ele tomar banho, fazer a barba, se arrumar direitinho. Mas agora ele não acordou na hora, estava atrasado. Na hora que ele estava fazendo a barba, não é que ele cortou o rosto dele. Cortou e ficou aquela coisa, o sangue ele ajeitou e saiu correndo, tinha vestido a roupa. Mas na hora que ele vai pegar o carro, o pneu está furado. Quando ele vai tentar consertar, não é que o step estava vazio. Gente, ele conserta. E pela estrada ele vai correndo muito. Quando ele olha para trás, tinha uma motocicleta. Era um guarda. O guarda mandou ele parar. Ele abriu, o guarda chegou. Ele abriu o vidro, olhou para o guarda e disse: ó, seu guarda, pode multar. Eu estou azarado mesmo hoje. E o guarda olhou para ele e disse: ô meu amigo, a minha vida era assim também. Mas um dia Jesus entrou no meu coração. O que eu quero dizer é isso. Pode chegar esse dia, pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Bata o pé assim. É assim, é rocha. Sabe, o Senhor não quer que você fique em cima de um atoleiro, firme. Ou seja, o cristão é aquela pessoa firme. Seus pés estão firmes sobre a rocha, sobre a palavra, sobre as promessas do Senhor. Ele levar-me-á sobre uma rocha. E no verso 6 diz assim: agora, fale comigo, agora, outra vez, agora, diz: será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. É por isso que aqui em Lagoinha a gente canta muito, não é? Mas não canta para fazer bonito, não. Queria até que os músicos tomassem os lugares agora, porque a palavra diz: no seu tabernáculo oferei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Olha o verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Vamos falar juntos?
Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Agora, você não precisa gritar para Deus te ouvir. Oh Deus! Não. Muitas vezes, uma lágrima é expressão de clamor a Deus. Não é o som da nossa voz. O Senhor nos vê no silêncio. Você pode gritar se quiser, mas aqui a palavra dele diz: ouve, Senhor, a minha voz. Ouve, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Diga, eu clamo. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que não clamam, vive pedindo o outro para orar por ele. Você precisa você mesmo se aproximar. Você mesmo pode ter as suas experiências gloriosas com Deus. Não é tanto só o outro que tem que orar por você. Você também começa a orar pela sua vida. Eu clamo, eu clamo. Ninguém te ama mais do que Deus, mas você tem que se amar também. Eu clamo, eu clamo. E ele pedia clamando o que no verso 7? Compadece-te de mim e responde-me. Deus responde de 3 maneiras. Faça assim. Deus responde, faça assim. Deus responde com sim. Fale com sim. Deus responde com não. E Deus responde dizendo: espere um pouco mais. Muitas vezes nós achamos que Deus vai responder só com sim. Senhor, me dá aquele moço como para ser meu marido. Deus vai responder não. Aí você fica bravo com Deus, mas aquele moço já é casado, ele não vai te dar. Deus não conhece, Deus conhece não apenas o presente, Deus conhece o futuro também. Quando diz aqui a palavra Senhor, compadece-te de mim e responde-me, Deus responde com sim. Deus responde com não. Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. E Deus responde também dizendo: espere um pouco mais. O André pequenininho, quantas vezes ele queria dirigir o carro? O homem que eu mais amo aqui na terra, homem, é o Dedé, meu filho. Desde pequenininho. Ele lá com 5 aninhos, ele dizia: pai, eu vou dirigir. Eu amo. Eu dizia: não. Mas não por quê? Eu não amava? Não, eu amava. Mas se fosse deixar o André dirigir com 5 anos, ele não estaria vivo hoje. Eu dizia: não. Pai, eu dizia: espere um pouco mais. Você tem que crescer. Sua perninha não consegue colocar lá nos pedais. Você tem que crescer, espera um pouco mais. Tem pessoas pequenininhas que não entendem isso. Ela acha que Deus sempre tem que responder com sim. Deus responde com não. E quando Deus responde com não, não é porque Deus está dizendo eu não posso, eu não tenho ou eu não quero. Ele responde com não, dizendo: isto é o melhor para a sua vida. Isso é o melhor para a sua vida. Isso é o melhor para a sua vida. A Bíblia diz, as palavras do Senhor, que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem e os livra. Tem gente que fica assim: eu vou para aquela outra igreja porque lá aquela oração poderosa eu vou ter. Querido, não é isso. Não seja criança. Tenha esse entendimento. É verdade que pode, não entendo o que eu quero falar. Se Deus responder não para você, é isso. E o não de Deus. Jesus
era amado do Pai. Jesus amava o Pai. O Pai se deleitava nele. E ali no Getsemane, Jesus ora. Ele ora dizendo: Pai, se possível, Pai, passe de mim esse cálice. E o que o Pai respondeu? Não. Jesus não era o cálice da crucificação. Não seria o cálice dele ser torturado, cuspido. Não era o cálice da cruz. Porque ele disse: para isso eu vim. Era que quando Jesus ali na cruz estivesse absorvendo todos os nossos pecados, todas as nossas maldições viriam sobre ele. Todas, 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 todas. E a Bíblia diz que Deus não contempla o pecado. Deus voltaria o rosto, não contemplaria seu filho. Os olhos que antes sempre estavam fixos, Deus não contempla a iniquidade. Naquela hora, mal da cruz, do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. E o grito do Senhor foi esse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus respondeu com não. Sabe, quando Deus responde com não, você pode não estar entendendo. Aquilo que está acontecendo, você pode não estar entendendo. Mas Deus tem o melhor. Quando a minha esposa estava grávida da Ana Paula, isso já faz 34 anos. A Ana tem 35. Naquela época o enxoval do bebê não era comprado na loja. Então eu ficava o dia inteiro fazendo tricô, aqueles negocinhos, fazendo sapatinho, fazendo toquinha. Na época não tinha fralda descartável, tudo era fralda de pano. A Renata, minha esposa, tinha comprado uma colcha para colocar no bercinho. Era uma colcha chamada assim, colcha piquê. Quem já ouviu falar nessa colcha? Lembra? Era uma colcha assim, toda cheia de relevo, cheia de relevo. E a Renata ficava bordando aquele relevo lá, ficava passando a linha lá, bordando aqui. Um dia, eu estava vendo aquela colcha. Mas se você pudesse pensar numa coisa feia, cheio de nó pra cá, nó pra cá, e uma coisa estava feia demais. Só que eu não podia falar para ela que estava feia. É barrigona. Mas o problema é que eu estava vendo o avesso da coxa. Do outro lado estava uma coisa lindíssima, bela, uma obra de arte. Mas eu estava vendo o avesso. E o avesso estava assim, cheio de nó, uma confusão de linha para cá e para cá, tudo embolado. Muitas vezes, pelo fato de nós vermos apenas o avesso, nós achamos que Deus está errando conosco. Mas do outro lado está uma obra de arte tão linda. Quando Deus responder você com não, querido, diga: Senhor, é não, é não. Se Ele responder com sim, você diz: oh glória. Mas diz glória quando Ele responder com não. Mas quando Ele disser, espere um pouco mais. Não passe na frente do Senhor. Aqui Ele diz: responde-me. O verso 8, olha aí na sua Bíblia, Salmo 27, o verso 8: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me oculta, Senhor, a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Agora olha o verso 10. Bata no ombro do seu irmão e diga: meu irmão, esta é a minha história. Olha o que está escrito: porque se meu pai
e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Se isto acontecer, as pessoas que mais te amam, seu pai, sua mãe, aqui ele diz: se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Verso 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda plana por causa dos que me espreitam. Ensina-me. E como é que a gente aprende? Passo a passo. Eu lembro que eu estava ensinando o André para andar de bicicleta. Aquela bicicleta pequenininha, tinha 2 rodinhas atrás. Aí ele andava e andava. Ele cresceu um pouquinho, andava com a bicicleta com as 2 rodinhas atrás. Aí eu tirei uma rodinha, então ficou uma. Tinha as 2, tirei uma e ficou uma. Aí ele andava. Mas um dia eu tirei a outra da rodinha também. Eu segurava o Dedé e dizia: vai, filho. E ele ia pedalando. E ele segurava o ombro dele. E ele estava pedalando. Tinha momentos que eu soltava, e ele: pai, eu segurava. Eu soltava ele um pouquinho, e ele: pai, eu segurava o Dedé. Aí teve um momento que eu disse: vai, filho. E ele foi. Ele andou quase um quarteirão. Quando ele olhou para trás, eu estava lá atrás. Ele tinha andado todo aquele caminho sozinho. Quando diz aqui o salmista exatamente isso aqui, dizendo: ensina-me, Senhor, ensina-me o teu caminho, ensina-me a andar nos teus caminhos, guia-me por vereda plana, não me deixes à vontade. E o verso 13 diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E o salmo termina dizendo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Vamos nos colocar em pé. Só que eu gostaria que ninguém saísse. Daqui a alguns minutinhos nós vamos sair, mas porque o melhor está por vir agora. Dê a mão, irmão, que está aí ao seu lado. O verso 14 diz: espera, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Levante a mão do seu irmão, diga: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Outra vez: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Levante a mão do seu irmão como um vencedor, hein? Você não vai jogar a toalha nunca. Não jogue a toalha, não desista. E nós vamos cantar esta mensagem. O Senhor O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? A quem temerei? Cante mais uma vez. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? A quem temerei? Mais
vez. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? A quem temerei? O Senhor, levante a sua voz, igreja. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? A quem temerei? Ele é o meu escudo e o meu libertador, o mais alto refúgio. Ele é meu Salvador, socorro bem presente na tribulação. E quando os inimigos se levantam contra mim, na sombra de suas asas eu encontro proteção. Na sombra de suas asas eu encontro proteção. Vamos cantar o Senhor. O Senhor é a minha luz, cante isso, e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? A quem temerei? Levante a sua voz, declare isso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? A quem temerei? Ele é meu escudo e o meu libertador, mais alto refúgio. Ele é meu Salvador, socorro bem presente na tribulação. E quando os inimigos se levantam contra mim, na sombra de suas asas eu encontro proteção. 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 Oh! Na sombra de suas asas eu encontro proteção. Na sombra de suas asas eu encontro proteção. Oh! Na sombra de suas asas eu encontro proteção. Na sombra de suas asas eu encontro proteção. Levante a sua voz e cante. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? A quem temerei? Como homem e mulher ousada, levante e cante. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? A quem temerei?